Biografia primeira de São Francisco, Frei Tomás de Celano. A fama do bem-aventurado Francisco e a conversão de muitos a Deus, e como a ordem se chamou dos frades menores, e como o bem-aventurado Francisco formava os que entravam na religião. Por conseguinte, Francisco, fortíssimo cavaleiro de Cristo, percorria cidades e aldeias, anunciando o reino de Deus, pregando a paz, ensinando a salvação e a penitência para a remissão dos pecados, não nas palavras persuasivas da sabedoria humana, mas na doutrina e no poder do Espírito. Estava agindo em tudo mais confiantemente, pela autoridade apostólica que lhe fora concedida, não usando qualquer adulação, qualquer lisonja sedutora. Não sabia afagar as culpas de ninguém, mas pungi-las, nem favorecer a vida dos que pecam, mas golpear com dura censura, porque primeiramente persuadia a si mesmo em obra o que persuadia aos outros em palavras, e não temendo o repreensor, falava a verdade com muita confiança, de modo que até homens letradíssimos, célebres em glória e dignidade, admiravam os sermões dele e na presença dele eram tomados por temor eficaz. Acorriam homens, acorriam também mulheres, apressavam-se os clérigos, aceleravam os religiosos para o ver e ouvir o Santo de Deus, o qual parecia a todos um homem de outro mundo. Gente de toda a idade e sexo apressava-se para ver as maravilhas que Deus de maneira nova operava no mundo por meio de seu servo. Realmente, naquele tempo, seja pela presença, seja pela fama de São Francisco, parecia enviada do céu à terra uma nova luz que afugentava toda a escuridão das trevas que de tal modo havia ocupado quase toda a região que mal alguém sabia para onde dirigir-se. Assim, pois a grande profundidade do esquecimento de Deus e a letargia da negligência de seus mandamentos haviam subjugado a quase todos, de modo que mal admitiam afastar-se de alguma forma dos velhos e inveterados males. Brilhava como estrela refulgente na escuridão da noite, e como a aurora expandia sobre as trevas. E assim aconteceu que em breve tempo a face de toda a província foi renovada e se apresentava por toda parte com rosto mais alegre, depois de ter deixado de lado toda a fealdade. Foi afugentada a aridez precedente e depressa se levantou a colheita no campo árido. A vinha não cultivada começou a germinar o germe do perfume do Senhor, e tendo produzido de si flores de suavidade, produziu igualmente frutos de honra e honestidade. Ressoavam por toda parte a ação de graças e o canto de louvor, de modo que muitos, tendo abandonado as cortes seculares, na vida e ensinamento do bem-aventurado Pai Francisco, recebiam o conhecimento de si mesmos e aspiravam ao amor e à reverência para com o Criador. Começaram a vir a São Francisco muitos do povo, nobres e sem nobreza, clérigos e leigos, compungidos pela divina inspiração, desejando militar para sempre sobre a instrução e magistério dele. O Santo de Deus, irrigando a todos eles com as chuvas dos carismas, como o rio fertilíssimo da graça celeste, embelezava o campo do coração deles com as flores das virtudes. Na verdade, era um egrégio artífice, a cujo exemplo, regra e ensinamento, deixando fora o elogio, em ambos os sexos se renovava a Igreja de Cristo e triunfava a tríplice milícia dos que devem salvar-se. E a todos dava uma norma de vida e demonstrava de maneira segura a via da salvação em todos os graus.
mas é principalmente urgente uma palavra sobre a ordem que ele assumiu e manteve por amor e pela profissão. O que dizer? Ele próprio plantou no início a ordem dos frades menores e naquela ocasião lhes impôs este nome. Realmente, quando assim, escrevia na regra, e sejam menores, ao proferir esta palavra, naquela mesma hora disse: quero que esta fraternidade se chame Ordem dos Frades Menores. E eram verdadeiramente menores os que, sendo submissos a todos, sempre buscavam os lugares desprezados e exercer o ofício em que parecesse haver alguma desonra, para que assim merecessem fundar-se no sólido fundamento da verdadeira humildade, e neles, pela feliz disposição, se erguesse a construção espiritual de todas as virtudes. Na verdade, sobre o fundamento da constância, levantou-se a nobre estrutura da caridade, na qual as pedras vivas, recolhidas de todas as partes do mundo, foram edificadas como habitação do Espírito Santo. Com quanta caridade os novos discípulos de Cristo se abrasavam, quão grande amor de companheirismo vigorava neles, pois quando se reuniam em algum lugar ou se encontravam no caminho, como acontece, resplandecia o fogo do amor espiritual, espargindo sobre todo o amor as sementes da verdadeira afeição. Como? Abraços castos, afetos suaves, ósculo santo, conversa agradável, riso modesto, fisionomia alegre, olhar simples, ânimo suplicante, língua que abranda, resposta delicada, o mesmo propósito, pronto serviço e mão infatigável. Certo é que, ao desprezarem todas as coisas terrenas e nunca se amarem a si mesmos com amor parcial, transbordando em comum o afeto do amor total, esforçavam-se por oferecer-se a si mesmos para ajudar de modo igual à necessidade fraterna. Eram desejosos de reunir-se, mais desejosos de estar juntos, mas pesada de ambas as partes era a separação do companheiro, amargo afastamento, penoso momento da partida, e não ousavam antepor nada aos preceitos da santa obediência. Os obedientíssimos cavaleiros que, antes que se completasse a palavra da obediência, se preparavam para executar a ordem. Nada sabendo distinguir nos preceitos, quase se precipitavam a quaisquer ordens, sem qualquer contradição. Seguidores da Santíssima Pobreza, porque nada tinham, nada amável, por conseguinte nada receavam perder. Estavam contentes com uma só túnica, remendada às vezes por dentro e por fora. Nela nada havia de enfeite, mas se manifestavam muito desprezo e vileza, para que nela eles parecessem completamente crucificados para o mundo. Cingidos por uma corda, trajavam calções baratos e tinham o piedoso propósito de permanecer em todas estas coisas e de nada mais possuir. Por esta razão, estavam seguros em toda parte, não apreensivos por temor algum, não distraídos por qualquer cuidado, sem qualquer preocupação, esperavam o dia seguinte e, colocados frequentemente em grande perigo de viagem, não ansiavam sobretudo com relação à hospedagem da noite, pois como muitas vezes não tivessem a hospedagem necessária, nos fios mais rigorosos, de noite, um forno os acolhia, ou eles se escondiam humildemente em grutas
ou cavernas. E durante o dia, os que sabiam trabalhavam com as próprias mãos, permanecendo nas casas dos leprosos ou em outros lugares honestos, servindo a todos com humildade e devoção. Não queriam ofício algum do qual pudesse originar-se escândalo, mas fazendo sempre coisas santas e justas, honestas e úteis, provocavam todos aqueles com quem conviviam ao exemplo da humildade e a paciência. De tal modo, a virtude da paciência os circundara, que procuravam antes estar onde sofressem a perseguição de seus corpos, do que onde pudessem, reconhecida ou louvada a santidade deles, ser sustentados pelos favores do mundo. Muitas vezes, pois, sofrendo opróbrios, atacados por ofensas, desnudados, açoitados, amarrados, encarcerados, sem valer-se da proteção de ninguém, suportavam tudo tão valorosamente que na boca deles não soavam a não ser o canto de louvor e a ação de graças. Dificilmente ou nunca descuidavam do louvor de Deus e da oração, mas recolhendo em contínua revisão tudo o que haviam feito, rendiam graças a Deus pelos bons atos e gemidos e lágrimas, pelas coisas negligenciadas e incautamente cometidas. Julgavam ter sido abandonados por Deus, se não reconhecessem que eram visitados continuamente em espírito de devoção com a habitual piedade. Pois quando queriam dedicar-se às orações para que o sono não os surpreendesse, mantinham-se alerta com alguns recursos. Alguns se sustentavam com cordas suspensas para que a oração não fosse perturbada pelo engano furtivo do sono. Outros se circundavam com instrumentos de ferro e outros se cingiam com argolas de madeira. Se por acaso, pela abundância de alimento ou de bebida, como costuma acontecer, a sobriedade deles fosse perturbada, ou pelo cansaço da viagem, ultrapassasse até em pouco as metas da necessidade, atormentavam-se rigorosamente com a abstinência de muitos dias. Enfim, esforçavam-se por reprimir com tanta maceração os estímulos da carne, que muitas vezes não recusavam desnudar-se no mais frio gelo, e espetando todo o corpo com espinhos pontiagudos, irrigá-lo com a efusão do sangue. De tal modo desprezavam valorosamente todos os bens terrenos, que mal admitiam receber as coisas extremamente necessárias à vida, e desligados por tão longo costume, em todas estas coisas seguiam a paz e a mansidão com todos, e fazendo sempre coisas puras e pacíficas, evitavam com o máximo empenho todo o escândalo, pois mal falavam em tempo necessário, e da boca deles não procedia nada de inconveniente ou de ocioso, de modo que em toda a vida e conversação deles não se podia encontrar nada de impúdico ou desonesto. Toda a ação deles era disciplinada, todo o andar modesto, e todos os sentidos eram neles de tal modo mortificados que mal consentiam em ouvir ou ver, a não ser o que a atenção deles exigia. Tendo os olhos fixos na terra, uniam-se com a mente ao céu. Nenhuma inveja, nenhuma malícia, nenhum rancor, nenhuma discussão áspera, nenhuma suspeição, nenhuma amargura tinha neles lugar, mas neles havia muita concórdia, tranquilidade contínua, ação de graças e canto de louvor. Estes são os ensinamentos do piedoso Pai,
com os quais, não tanto pela palavra e pela língua, mas mormemente em obra e verdade, ele formava os novos filhos. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, ó Virgem.